Vamos lá, então. Para eu passar, é só passar aqui, né? Deixa eu ver se vai ficar certo quando eu volto para me ver. Fica, tá. Então vamos começar já um pouquinho atrasados. Desculpe os imprevistos, mas acontece, né? Foi um problema técnico. Então nós vamos começar hoje uma partezinha um pouquinho chata, né, do conteúdo, mas que a gente vai tentar fazer ser bem interessante, bem legal. Tá bem? Vocês estão bem essa noite? Muito frio aí onde vocês estão? Nós vamos trabalhar com crase hoje. O que que vocês entendem por crase? Vocês já estudaram crase? Me contem aí a experiência de vocês com essa coisa. Aproveitando que é a nossa 10ª aula, a gente está dando uma voltada agora para essa parte mais técnica, mais formal da escrita. Hoje eu vou trabalhar com a crase, semana que vem o B vai falar de pontuação, né? Eu sei que é um assuntinho um pouquinho chatinho, mas a gente precisa passar por isso para não errar isso lá na hora da nossa redação, né? Olha, vocês então, tem gente que tem pesadelo com crase, eu também tinha. Gerson acha que é coisa do demo, né? Não sei, mas a gente consegue aprender bem direitinho. Tá, então estamos combinando que vamos ficar um pouquinho mais de tempo, porque começou depois. Tá, então vamos lá. Ah, é para passar aqui na outra página. Então, o que que é a crase, né? A crase, ela nada mais é do que uma junção de uma preposição com um artigo ou um pronome. E aí eu trago aqui para vocês que a palavra crase, ela tem origem na Grécia e significa mistura ou fusão. Então, na língua portuguesa, a crase ela indica uma contração de duas vogais idênticas, né? É a fusão da preposição a com o artigo feminino a, ou com o início de pronomes a. Então, vocês só vão ter crase antes de palavras femininas, né? Então, vocês não vão ter crase antes de palavra masculina, porque é com a fusão com a. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente que eu coloquei um meme de um cachorrinho que o que vai cair na hora da prova? Minhas lágrimas ao ver que não sei nada. Então vocês vão estudar bastante para isso não acontecer com vocês. Vocês não vão chorar por causa de crase na hora da prova. E também não vão ter que estar mudando a ordem, a sequência da frase só para se esquivar de ter que colocar uma crase. Né? Então, como eu já falei, para ter crase é preciso ter a soma de um artigo, pronome mais preposição. Isso aí eu acho que todo mundo já deve ter visto pelo menos alguma vez na vida, no colégio. Eu lembro disso, né? E olha que já faz bastante tempo que eu saí do colégio, mas isso sempre pareceu muito abstrato para mim. Eu ficava, ai, tá, vai somar uma preposição no artigo, mas como assim? Aí na hora de fazer não tinha sentido aquilo. Então, para isso ter sentido, a gente basta ter alguns macetezinhos, né? Que é meio que decorar. Não tem muito o que fazer. A gente vai entender como é que funciona o funcionamento da crase, mas às vezes alguma coisinha a gente tem que dar uma decoradinha porque facilita muito a nossa vida. Mas vocês nunca mais vão esquecer depois que a gente der essa aula, tá bem? Bom, como eu já disse, né, só se usa crase antes de palavras femininas. E para a gente saber se tem a crase, tem a regra geral. Essa regra geral, ela diz o quê? Que sempre que vocês puderem substituir a palavra por uma palavra masculina e vier um ao, então quer dizer que vocês podem ter crase ali, né? Como eu boto aqui, ó. João voltou à cidade natal. Como é que eu vou saber se a cidade natal tem crase ou não? Eu só vou saber se eu colocar uma palavra masculina no lugar de cidade, por exemplo, país. Quando eu coloco país, João voltou ao quê? Ao país. Então a gente sabe que aqui nós temos a soma de um artigo e uma preposição. Né? Vocês vão pensar a cidade, entenderam? Essa é a regra geral e a regra mais fácil que existe, mas infelizmente ela não vai dar conta de tudo, porque a língua portuguesa ela é assim, né? A gente acha uma regra super, hiper maravilhosa e a gente decora aquilo, mas aquilo não dá conta de tudo. E a crase, ela é assim. Tem muita coisa que isso aqui não dá conta. Mas nesse caso, que é
caso mais normal da gente encontrar, vocês podem aplicar. Então, sempre que vocês forem pensar em crase, pensem direitinho nesse esquema que vocês vão dar certo. Ai, é na outra página. Eu montei o slide bem colorido pra gente hoje. Outra situação, né, de uso de crase em nomes geográficos, né, em cidades, estados, países. E para a gente saber se a gente usa ou não usa crase aqui, tem duas opções. Vocês podem substituir o a, né, da crase por para. Se esse para tiver que ser para a, então tem crase. Agora, se for só para, aí não tem crase. Como eu trouxe os exemplos aqui. Foi a França. Será que tem crase? Substitui para o para. Foi para a França. Tu não pode ir para a França simplesmente, tu vai para a França. Então, como eu tenho esse para a, preposição mais artigo, a gente tem ali o uso de crase, tá? Aqui vocês podem ir com certeza que não vão errar. Por exemplo, fui a São Paulo. Será que tem crase? Se eu for para a França e tem crase, como é que eu vou para São Paulo e não tem? Porque quando tu vai para São Paulo, tu não vai para a São Paulo, tu vai para São Paulo e deu. Então, tu não tem a soma de nada aqui, tu só tem a preposição. Então, tu não precisa te preocupar com crase nesse momento, nessa articulação de frase, tá bem? Vocês decorem mais ou menos isso aqui, né? Porque não tem muita solução mesmo, é decorar isso aqui porque vai fazer falta. Para nomes geográficos, a gente ainda tem uma outra possibilidade, que é substituir o verbo da frase pelo verbo voltar. Caso resulte na expressão voltar da, a confirmação de crase. Exemplo, faremos uma visita à Bahia. Faz 2 dias que voltamos da Bahia. Vocês percebem? Voltamos da. Então, aqui temos a soma de D com A, né, que dá é D com A, da preposição com artigo, que dá, então, o uso da crase quando a gente coloca visita à Bahia. Quando a gente vai, por exemplo, mudar para uma outra cidade que não tenha, por exemplo, retornou a Roma, será que tem crase? Voltou de Roma, tem o DA? Não, tem o voltou de. Se voltou de, então não tem crase. Aí tem ali uma frasezinha, tá? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Não tem, tá bem? Vocês estão entendendo? Estão achando que eu tô falando muito rápido? Tá ótimo. Tá, é que esse conteúdinho, a gente pode ficar um pouco repetitivo de ficar falando as regrinhas, mas é isso que tem e é assim que a gente tem que dar uma pensada sempre, tá? Então, casos de crase obrigatórias, né? Todos esses casos que a gente está vendo, a crase é obrigatória. Essa primeira parte, essa primeira leva que eu estou passando para vocês, vocês têm que colocar crase. Caso vocês não coloquem crase, vocês vão chegar lá na hora da provinha de vocês, e aí a pessoa vai corrigir e vai perceber que está faltando alguma coisinha ali, né? E isso aí vai descontar pontinhos de vocês lá na competência número 1. Vocês têm que dominar isso aqui, faz parte da forma escrita, tá bem? Então, quando a gente tem crase em locuções adverbiais femininas, essa aqui eu acho que é a mais fácil da gente lembrar, que às vezes a espera, as pressas, a noite, a mercê, né? Tem vários e vários e vários tipos dessa, que sempre indica alguma coisa, ela é uma adverbial, entende? O às vezes mesmo, eu cansei de escrever o às vezes sem crase, eu não entendia por que eu tinha que colocar, é óbvio, porque tu tem uma soma aqui. Então, a gente não pode esquecer, tá? Então, eu trago o exemplo, seu pai saiu às pressas. Sempre que vocês tiverem esse tipo de formulação de frase, vocês têm que colocar crase. Bom, também temos que utilizar a crase sempre que for a moda de, a maneira de. Por exemplo, bife à milanesa. O bife à milanesa, ele é o quê? Ele é um bife à moda de Milão. Né? Sempre que for a moda de alguma coisa, vocês vão ter a crase, tá bem? Poesia a Camões.
A maneira de Camões. Aqui o Camões, ele é masculino. E é o único caso que vocês vão ter crase quando a palavra seguinte for masculina, mas porque a se refere a um modo de fazer, a um modo de Camões, e por isso que tem a crase. É só nesse único caso que vocês vão ter a crase no antes de palavra masculina. Senão, não existe. Vocês podem tirar isso da cabeça de vocês, porque não existe. Aí nós temos um outro caso, que é crase por aquele, aquele, aquilo, que a gente substitui o pronome aquele por a este, a esta e a isto. Sempre que a gente puder fazer essa substituição, quer dizer que a gente vai ter aquela craseado, ou aquele craseado, né? A crase, ela vai no a daquele. Esse aqui é o mais chatinho, eu acho, na minha opinião, porque tu tem que estar sempre vendo se no contexto da frase isso aqui vai caber. Cheguei a este lugar, tu vai ter a preposição mais o pronome demonstrativo. Então, se vocês forem resolver usar o cheguei àquele lugar, vocês vão ter uso de crase, tá bem? Eu sei que a gente falar isso quando vocês vão escrever uma redação pode parecer um pouco complexo, um pouco desnecessário até, porque vocês vão pensar assim, se eu posso escrever simplesmente cheguei a este lugar, por que que eu vou estar pensando em escrever cheguei àquele lugar? Porque às vezes tu já falou a este, tu já fez uma formulação de uma frase que tu não consegue mudar. E aí tu vai ter que lembrar dessas regrinhas para tu conseguir escrever lá direitinho na tua redação, sem precisar estar passando por arrumando outra estratégia para conseguir escrever direitinho, não sei o quê. Vocês podem simplesmente usar a crase, ela tá ali, ela é bonita, ela mostra que vocês sabem usar, né? Não são todas as pessoas que sabem usar a crase hoje em dia. Então, quando vocês forem lá na redação e mostrarem para o corretor de vocês que vocês sabem, que vocês dominam o uso da crase, vocês vão estar ganhando pontinho por isso. E imagina, um aquele craseado, nossa, eu acho muito culto. Eu acho que vocês têm que usar, fundamental. O pessoal está escrevendo, vamos ver. Cheguei a esta praia. Cheguei àquela praia. Aí, nesse caso, teria crase. Imagina que lindo você chegar lá na redação de vocês, botar um aquela praia, olha só. Eu já dava 1000, né? Eu tava falando com o B e com a Júlia que a nossa meta é ter no mínimo uma redação nota 1000 do Enem esse ano. A gente está contando com vocês. Aí, nós temos um caso muito engraçado sobre o uso de crase. Vocês não usar a crase, vocês não podem só estar cometendo um erro, alguma coisa que, tá, todo mundo tá entendendo o que eu tô querendo falar, eu não botei a crase, mas tá explicado. Vocês às vezes podem estar mudando o sentido da frase inteiro, né? Aí eu trouxe um memezinho aqui, né? Quanto é a bandeja de ovo? É R$ 20. E a vista? Sem a crase. À vista eu não vendo, senão eu não enxergo. Ou seja, sem a crase, ele está perguntando se tu vende a tua vista, né? Se tu vai vender alguma coisa à vista, no dinheiro, no cash, vou pagar agora, então tem crase. Se tu não botar crase, tu tá falando que tu tem, que tu quer vender a tua vista, quer vender a tua visão. Tu pode estar falando também que tu venda a tua vista, que tu coloca uma venda nos teus olhos. Tu pode estar falando também que tu tá simplesmente vendo a vista, né? Olhando, apreciando a paisagem. Então, vejam, tem uma infinidade de sentido numa frase com um erro, que na verdade vocês só queriam falar que vocês vendem a coisa no dinheiro. Então, se vocês vendem alguma coisa à vista, vocês vendem alguma coisa com crase, tá bem? E vale também para algumas, sempre que tiver essa formulação, né, que vocês podem, eu não sei vocês, mas eu sinto quando a crase ela existe, porque vocês vão colocar um a no meio de uma frase, que aquele a ele não tem um sentido de artigo, ele também não é só uma preposição. Vocês vão sentir vendo à vista, sabe? É diferente de vendo à vista. Vocês percebem a diferença quando vocês pensam no sentido de vender no dinheiro e no sentido de vender à vista de vocês? Me digam aí se vocês percebem a diferença. Ou até mesmo nos outros slides que eu passei.
Tipo, aqui. Vocês percebem a diferença? Olha, retornou a Roma. Faremos a visita à Bahia. Vocês percebem que tem uma diferença nesse A? É bem pequena a diferença, mas quando a gente começa a escrever bastante, começa a fluir, a gente começa a perceber que a diferença está ali, tá? As horas e a crase. Usamos crase antes de indicação de um horário. Exemplo, que tal começar a festa às 9 horas? Eu estou indicando que eu quero começar a festa nesse horário. Sairei de casa à meia-noite. Às vezes eu acho engraçado que à meia-noite, como não tem número, pode às vezes parecer que não tem crase, mas tem, porque tu tá te referindo à hora. Não consigo te encontrar às 8. Tem crase também. Sempre na outra página para mudar, eu esqueço. Então, e aí a gente tem o contrário, que é de quando a gente vai falar de hora, mas que não tem crase. Que é, por exemplo, aqui, ó. As 4 horas de aula pareciam não ter fim, que eu espero que não seja o caso dessa uma hora de aula de vocês. Espero que ela não esteja sem fim. Vocês percebem que esse às 4 horas de aula não se refere às 4 horas, por exemplo, da tarde, porque tu está substantivando aquele 4 horas ali. E por isso que não tem crase. Tá? Nos casos acima, a crase não foi usada porque não se trata de um horário, mas de horas contadas. Então, ó, no segundo caso, conseguiu fazer as 2 horas de pausa recomendadas pelo médico? Mais uma vez, vocês não estão fazendo de horas de horário, vocês estão fazendo de horas que se passaram, entende? São horas diferentes aqui. As 3 horas de treino foram muito exigentes. Também é diferente. Vocês têm que ter essa percepção, é sutil, mas sempre que for de hora contada, de horas que se passaram, não vai crase. Agora, se for para marcar o horário de alguma coisa, é às 9 horas, aí tem crase. Agora, se for para falar de número de horas, não tem crase, tá bem? E aí a gente tem um caso muito estranho, que são com 2 palavras, que é com a palavra casa e a palavra terra, né? Isso aqui é a exceção da exceção e vocês vão ter que decorar. Não se coloca crase quando a palavra terra tiver sentido de terra firme. Exemplo, logo que o navio aportou, os marinheiros desceram à terra. Vejam, logo que aportou, os marinheiros desceram à terra. Simplesmente desceram à terra. Saíram do barco e desceram na terra. Eles aportaram, tá? Mas se tu especificar, por exemplo, qual terra tu tá falando, ó, vou chegar à terra dos meus avós. Tu vais ter crase. Agora, se tu botar só, vou chegar à terra, não tem crase, porque tu não tá especificando. Tu só vai ter crase quando tu especifica. Cheguei à terra natal. Então tem crase. Esse A com crase, ele tá relacionado com o final, com aquilo que tu tá falando depois da terra, tá bem? A palavra casa é a mesma coisa. Não vai ter crase. Se vocês falarem somente em a casa, olha, volte a casa cedo. Só vai voltar para casa. Tu não precisa botar a crase nesse caso. Agora, se tu volte à casa dos seus pais, bom, aí tu vai ter crase, porque tu tá especificando a casa de quem tu vai voltar. Então, essas 2 palavrinhas, elas sempre que vierem especificadas, elas levam crase. Se elas vierem sozinhas, elas não levam crase. Simples assim. Não é tão simples, né? Já tem várias regrinhas para vocês pensarem. E aí a gente tem alguns casos facultativos. O que é facultativo? Vocês podem colocar ou não crase. Os dois já tá certo. Eu, sempre que é facultativo, eu opto por não colocar. Porque, né, já tem um monte de regrinha pra gente decorar, ainda ter que decorar as facultativas. Mas, assim, a gente tem que saber também para saber se a gente vai estar colocando certo ou errado, né? Ou, no caso, tanto faz, porque os dois estão certos e estão errados ao mesmo tempo. Ou seja, nenhum está errado. Antes de pronomes possessivos femininos. Exemplo.
ele se refere à minha mãe, ou ele se refere à minha mãe, né? Só vale para pronomes possessivos femininos. Se for a meu pai, por exemplo, aí vocês não precisam colocar, tá bem? Porque nem é a meu pai, seria ao meu pai. Aí vejam novamente a história dual, né? Que aí vocês podem aplicar a regra geral e colocar a crase que vai estar certo, mas também, se não colocar, ela continua certa. Antes de nomes de mulheres. Custa a Maria ver o filho sofrer. Ou custa a Maria ver o filho sofrer. Aqui também vocês podem colocar ou não a crase. Antes de nome de mulheres, tá? E depois a palavra até. Exemplo. Todos os alunos foram até a escola. Ou todos os alunos foram até a escola. Tem um M a mais ali, tá, gente? Ignore aquele M. Mas nesses casos vocês podem ou não colocar a crase. Vamos lá. E aí, casos que vocês nunca, jamais vão colocar crase. Crase antes de verbo em todo lugar. Chega a dar um nervoso, porque nunca vocês vão usar a crase antes do verbo, tá? Então, aqui a gente tem os casos em que nunca ocorre a crase. Como eu já disse para vocês, os casos que ocorrem, agora a gente vai ver os casos que não ocorrem. Porque aí a gente vai ter um panorama geral e não tem mais erro, tá bem? Ó, diante de palavras masculinas. Antes de palavra masculina não ocorre o artigo a, indicativo do gênero feminino. Exemplo, o pagamento a prazo. Não tem. Andar a cavalo. Cavalo, palavra masculina. Então, vocês não vão ter crase aqui. Sal a gosto. São palavras que parece, né, que vocês vão ter uma... que poderia vir uma crase, mas não vem. Tá? Antes de verbos. Gente, antes de verbo nunca tem crase. Esse eu acho que é a coisa mais comum da gente encontrar, que às vezes a pessoa acha que tem uma crase, mas aí tu vai ver e tem um verbo depois. Não, não existe isso, tá bem? Por exemplo, o suspeito está disposto a ajudar. Ajudar é um verbo, então é impossível que esse a ele tenha crase. Expressões formadas por palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, minuto a minuto. Não tem crase também. E antes de pronomes em geral, porque antes deles geralmente não ocorre artigo, tá? Que a coisa do pronome, como eu tinha falado ali atrás, tirando o meu e o minha, né, que vocês podem, o meu, quando for um pronome possessivo feminino, que ali vocês podem ou não usar, que é facultativo. Mas aqui, a regra geral é que não se coloque antes de pronomes. Por exemplo, ele disse a ela que não fará a viagem. Ela é um pronome, ou seja, não pode colocar crase. Ele falou alguma coisa a você? Também não tem crase. Por que que não tem, né? Porque antes deles geralmente não ocorre artigo, tu não tem como colocar um artigo antes de você, por exemplo. Então, não faria sentido tu ter uma crase aqui. Quando vocês pegam a coisa do que é artigo e o que é preposição, vocês vão pensar na frase e vocês já vão ver que aquilo ali não tem como tu ter uma junção de dois para tu ter uma crase. Então, é uma questão sempre de ler o que está acontecendo aqui. Aí eu trouxe alguns exercícios, espero que vocês colaborem, que vocês participem agora, para a gente dar uma treinadinha, já que eu já trouxe aqui para vocês tudo que a gente precisava saber sobre a crase, né? Então vamos lá. Vocês estão prontos? Esses exercícios, eles estão na internet, tá? Eu trouxe alguns apenas para a gente dar uma discutida, conversar. Não, vocês depois podem procurar também outros, geralmente já tem as respostas, enfim, é bem tranquilo e é bom para a gente dar uma treinadinha, tá? Esse aqui é o IBGE adaptada. Assinala a opção em que A, sublinhado nas duas frases, deve receber acento grave indicativo de crase. Então, vamos às nossas opções. Fui a Lisboa receber o prêmio. Paulo começou a falar em voz alta. B. Pedimos silêncio a todos. Pouco a pouco, a praça central se esvaziava. C. Esta música foi dedicada a ele. Os rameiros chegaram à Bahia. D. Bateram a porta, fui atender.
O carro entrou à direita da rua. E todos aplaudiram. Escreva a redação à tinta. O que vocês acham que é, né? A gente já viu todas as regras. E agora? Dá um tempinho para vocês pensarem. Eu vou começar a falar os nomes aqui que estão aqui. B. Bateram a porta. Fui atender. O carro entrou à direita da rua. C. Luiz acha que é C. Vamos ver. Esta música foi dedicada a ele. Os rameiros chegaram à Bahia. Ó, o pessoal se movimentando. Vamos lá, gente. Vocês não vão pesquisar aí na internet ainda, depois vocês me ralam, vocês vão ver a resposta certa. Tá, então vamos eliminando. Vamos pensando. Lê tudo de novo. Mas vamos pensando aqui, ó. Vamos começar pela A. Fui a Lisboa receber o prêmio. Será que tem? Fui a Lisboa. Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, não tem crase, né? Então, essa aqui já, por eliminação, já tá fora. Fui a Lisboa, volto de Lisboa. Ou fui para a Lisboa? Não, fui para Lisboa, né? Então, já eliminamos a A. Masculino. Exatamente, ó. Pedimos silêncio a todos. E não só é masculino, é um pronome, né? Todos é pronome. Então, não temos, não tem indicação de crase quando a gente tiver um pronome, né? Pouco a pouco, que a gente falou, palavra repetida não tem, né? A praça central se esvaziava. Então, não pode ser a B de maneira alguma. C. Esta música foi dedicada a ele. O que é ele? Ele é pronome, então não pode ser. Ainda se fosse aqui, ó, os romeiros chegaram à Bahia. A Bahia até vai, né? Porque quem vai para algum lugar, para a Bahia, ou volta da Bahia. Então, a C também não é. É. Então, vamos na E. Vamos ver aí. Todos a aplaudiram. Aplaudiram é o que mesmo? Pois é, então não tem como, né? Então, sim, é a resposta D. Como a gente já tinha pensado, né? No enunciado, bateram a porta, fui atender. Devemos utilizar o acento grave, já que não foi a porta que bateu, e sim alguém que bateu a porta. Vejam, vejam a falta de uma crase poderia causar na frase, poderia mudar o sentido, né? Porque a porta ela não vai bater, alguém bate na porta. A porta ela não vai simplesmente se bater. Então, sim, teria a crase ali. Seria D, né? E o carro entrou à direita da rua. Já o verbo entrar é transitivo indireto e indireto. Necessita de auxílio de preposição a. O artigo definido feminino, a mais a. Vocês entenderam essa? E quem errou também sigam participando, porque isso é treino e é muito bom para que todo mundo vá pensando. Eu vou fazer nesse mesmo esquema em todas que eu trouxe, tá? Então nem se preocupem. Vamos lá. Essa aqui, ó, Barbadinha. Em alguns nomes de lugares femininos, não é correto utilizar a crase. Assinale a alternativa em que ocorre esse uso incorreto. Que é aquela história do vou lá, volto dar. E aí, gente? Marta foi à Itália. Tá certo? Marta voltou da Itália. Então, essa aqui tá correta. Então, não é essa, é a que tá incorreta que a gente tá procurando, né? Joana foi à Bahia. Então, Joana volta de onde? Da Bahia. Então, também essa aqui tá correta. Vamos ver. Jonas foi para a Argentina. Aplica o
Quando Jonas foi para a Argentina, ele voltou da onde? Da Argentina. Então não é a C. Porque se tu vai para algum lugar que tu vai e tu volta da Argentina, então tá correto, tem crase. Agora, se tu volta de, aí tu não tem o uso de crase, então estaria errada, que é aqui o caso da D, né? Que a resposta certa seria D. Marcos foi a Londres. E o Marcos voltou de onde? De Londres. Então, a resposta certa seria D, porque na alternativa incorreta também não está certo, já que a D está incorreta. Vocês são muito bons. E vamos em mais uma. Ah, tá, aqui eu tenho a resposta que eu já tinha dado. A preposição de aqui não é acompanhada pelo artigo A. Não utilizamos, então, o acento grave, lembrando do macete visto anteriormente. Vou a, volto da, crase haverá, ou a, né? Vou a, volto de, crase para quê? E ali está o link, caso vocês queiram fazer outras questões. Vitória está digitando. Enquanto isso, eu vou passando aqui, vocês vão lendo. Essa aqui eu acho que é a mais difícil. Ah, os slides estão atrasados, perdão. Quer que volte? A gente espera. Os slides eles vão ficar lá na pasta do Drive também para vocês quiserem ir lá buscar os exemplos, as respostas e todas as regrinhas. E a aula também vai ficar gravada, né? Vocês podem ver ela depois de novo, caso vocês fiquem com alguma dúvida, alguma coisa que eu falei muito rápido, né? A aula 9 já foi a última, né? Essa é a aula 10, estamos na nossa 10ª aula, 2 meses de aula também. Tá, então eu vou ler a questão aqui com vocês, tá? Essas questões, elas geralmente caem em algum concurso, em alguma coisa assim, mas em termos de treinamento, para nós ela serve, tá bem? A erupção de vulcão provocou perdas à economia europeia bem superiores a trazidas pelos atentados terroristas de 2001, fato que obrigou a ONU a criar um plano internacional de redução dos riscos de acidentes. As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas respectivamente por... Vamos lá. A erupção de um vulcão provocou perdas à economia. A economia. Vamos começar por esse A. Esse A tem crase, esse primeiro A? Então vamos trocar economia por provocou perdas. Vamos botar a palavra estado ali. Vamos pensar. A erupção do vulcão provocou perdas ao estado. Então, se tem A e eu posso trocar por AU, quer dizer que tem crase. Então a gente fica com as respostas C, D e E. Então vamos para a segunda parte, né? Que são as que têm crase. Então A e B não é. Economia europeia bem superiores àquelas trazidas pelos atentados terroristas de 2001. Aquelas trazidas. Será que tem? Vamos pensar. Trazidas. Acho que não. Então vamos para a última. Já que aqui fica. Ó, aquelas trazidas pelo atentado.
aqueles, a estes, a estas. Então, vamos para a última. Fato que obrigou a ONU a criar um plano. Criar, o que é a palavra criar? Né? E aí a gente continua com a C e a D. Né? A gente fica com a C e a D, porque é óbvio que essa última, criar, né, é um verbo, então não tem como ser. Então, vamos ver qual é a nossa resposta. Que a nossa resposta aqui é a letra E, tá? De acordo com as regras da regência verbal, o verbo provocar é transitivo direto e indireto. Esses verbos, gente, sempre que for assim, ó, quem provoca, provoca alguma coisa, né? E aí vocês vão ter que pensar, por que ele é bitransitivo? Né? Aí vocês vão ficar, ai meu Deus, e agora? Então, é bem difícil realmente essa questão. Sabemos que quem provoca perdas a alguém. Tu não só provoca alguma coisa, mas tu provoca a alguém, entendeu? Por isso que ele é bitransitivo. Mas isso também não é o que importa aqui. E por isso devemos utilizar a junção da preposição a, artigo definido, mais o singular a, que aí tu vai dar a. Dessa forma, ocorre o pronome demonstrativo aquelas, o qual deve apresentar crase devido à junção da preposição a ao pronome aquelas. Entenderam? Eu acho bem chatinha. Essa aqui eu tive que ficar pensando, né, ainda bastante se ia ou não ia a crase no aquelas, porque esse aquelas com crase é o mais difícil para mim também. E olha que eu já escrevo há muitos anos e mesmo assim, às vezes a gente se pega se perguntando: será que tem crase? Será que não tem? É bem complicadinha essa parte. Mas, gente, vocês são ótimos. Vi que bastante gente tinha acertado. Fico muito feliz que vocês estão participando. Hoje, a aula de crase ela foi mais rápida até, mas eu já imaginava que ela ia ser rapidinha. O B e a Júlia podem entrar para a gente conversar, tirar dúvida de vocês. Ficaram com alguma dúvida, pode mandar para a gente aí. Bernardo, Júlia. Olá, boa noite. Estou colocando aqui na pasta os slides de hoje. E aí, gente? Bernardo está mudo. Eu não tinha ligado o microfone. Eu acho que ligando a imagem já começa tudo. Mas boa noite, gente. Como estão vocês? Mandaram bastante redações essa semana, viu? Ah, é? Gostei de ver. Ainda não corrigimos todas. Estamos numa loucura para corrigir tudo isso, mas vamos corrigir sim. Fiquem tranquilos, no máximo até o final de semana. E podem seguir mandando, como sempre, né? Agora estamos abertos às dúvidas de vocês. Vou mandar aqui a pasta, caso alguém ainda não tenha acesso. Uhum. Vou mandar a pasta geral, assim, que tem todas as matérias, tá? Eu não entendi, acho que a Luísa está terminando de escrever a frase, né? Sim, acho que sim. Ah, tá. Ah, não sabia, Luísa? É bem legal de seguir, vou até seguir. Tem uma professora no Instagram que eu gosto de seguir, que o nome dela é Márcia Arouca. Ela é uma senhorinha, acho que ela é uma professora de universidade aposentada, e ela é bem querida, assim, ela é bem fofa, eu gosto bastante das explicações dela. São bem claras e tudo mais. E ela também dá exemplos de intertextos, ela fala muito de literatura, principalmente, nas aulinhas dela que ela faz no Instagram. Márcia Arouca. Eu vou escrever o nome dela para vocês. Ai, por favor. Eu nunca que eu ia achar. Então, Vitória, sobre o tema, a gente, em um consenso entre os três professores, a gente decidiu que a gente vai deixar essa semana livre. Livre o que quer dizer?
Quem enviou todas as redações pode escolher um tema de sua livre escolha e mandar para a gente. Agora, quem deixou alguma para trás, uma redação pendente, faça aquela que está pendente, mesmo que seja um tema que vocês não querem, é essa mesmo que vocês têm que fazer. Principalmente. Eu não corrigi nenhuma redação da última aula que eu dei, sobre o trabalho das mulheres. Vocês corrigiram? Não. Corrigi uma. E acho Veja que chegou umas outras já. Eu não recebi nenhum daquela semana. Divisão de gênero e raça, né? Eu corrigi uma daquele tema. Eu corrigi uma, sim. Uma só. É verdade. Mas aquele tema custou para mandarem. Custou a mandarem, eu acho que foi um tema muito difícil. Assim que é bom. Da última aula da Júlia, eu ainda não vi se chegou redações, eu acho que chegaram agora essa semana, né? Chegou agora, chegou essa semana algumas. Chegaram algumas com o tema da Júlia, você já chegou. Então, a gente resolveu deixar assim para vocês também se organizarem. E a gente não enlouquecido, né, passando o tema. Eu acho que da aula 6, da aula 8, que é a tua última e a minha última, essas aulas eles ainda não postaram no YouTube, então o pessoal não viu todo mundo ainda. Pode ser. Aí, quando virem, podem mandar. Quando virem, podem mandar ainda. E, de qualquer forma, os slides estão também no Drive, né? Já estão todos agora. Eu botei o último agora. Todinhos lá. E aí, então, gente, revisem todas as aulas. Das frases. Então, gente, estamos abertos às dúvidas de vocês sobre a crase, sobre qualquer outra coisa. Do aquela, eu fico assim, ó. Eu fico louca, eu nunca sei se tem, se não tem. E eu já fui para concurso que caiu isso e eu, gente, cara, anos já escrevendo, eu não sabia. Porque chega na hora. Sempre tem que olhar pro verbo, né? Se o verbo nos pede alguma coisa. Eu vou dar para vocês uma dica de crase que a minha tia, que é professora, sempre diz. Quando vocês não sabem se naquele momento ali vocês precisam ou não precisam usar crase, se vocês não sabem mesmo, vocês estão escrevendo a redação do Enem lá de vocês, aí dá um branco em vocês. Não sei o que colocar. Se eu coloco ou não coloco, deixa sem. Porque melhor vocês esquecerem de colocar uma crase do que colocarem uma crase errada, crase mal colocada. Isso é um horror. O corretor vai achar essa coisa mais horrorosa quando vê aquilo ali no texto. Então, não sabe, não bota. Mas a gente trouxe aqui tudo para vocês saberem o que fazer na hora da prova do Enem de vocês. Porque tu esquecer uma crase é ok. Agora, tu colocar uma crase que não tem... É horroroso. Eu passo, sim. Agora, não ter é terrível. Lembrando que isso desconta da competência número 1, tá? Se vocês não lembram, assim, isso é da competência número 1. Então, lá na competência número 1 de vocês, se vocês errarem muito isso, vai ser descontado ali, tá? Daqueles 200. Então, vamos tentar permanecer com os 200. Essa ignorância com vontade. E outra coisa. É verdade, é verdade. Em relação à crase, eu mudo toda a frase, né? Aí eu mudo, vou lá e penso num jeito de escrever aquilo que eu não tenho que usar a tal da crase, porque eu sempre tenho medo de escrever errado. E olha... Ainda mais no Enem, né? Ainda mais no Enem. Mas por isso que a gente traz as regrinhas aqui, aquela dual, meu Deus, aquela ali, ó, mata todas. Sim. Assim, e quando me botam crase na frente de masculino, chega a dar uma coisa, assim. É como se fosse uma facada no coração. Gente, só na frente de termos femininos e dentro de todas aquelas exceções que a Mirella trouxe para vocês. Né? E que são várias exceções, diga-se de passagem. O português é assim, né, gente? Tem que acostumar. Mas relacionando com o para, aquele ali não tem erro. Não tem erro. O que eu ia falar? Não sei. Preparados para fazer Enem em janeiro. Calorão, gente. Levem 3 ou 4 garrafas. Eu vou levar... Eu não, né? Porque eu não vou fazer a prova. Mas se eu fosse fazer a prova, eu levaria um ventilador comigo. Vai ver. Vou, me inscrevi para Enem. Eu quero fazer ano que vem, mas esse ano... Eu não tenho coragem. Eu me arrependi de não ter feito ano passado. Vou fazer esse ano. Vamos tirar 1000. Esse ano vai ser só ano que vem, né? Que é? É uma boa ideia, Vitória. O quê? Eu não entendi. Vamos tirar 1000?
Ah, vamos tirar 1000, né? Ah, não adianta, não adianta. Eu passar o ano inteiro falando pra vocês o que vocês têm que fazer, aí chegar no fim lá e não tirar Tá 1000, tudo errado. bem capaz, né? Não vou contar com 1000, mas uma notinha boa a gente tem que tirar, né? Tô no time Ah, do é Vitória. verdade, Gerson. O A corretor Vitória vai é um fazer uma saco. Eles listinha, tiram ela vai erro de tirar onde 1000 tem. também. Ainda mais que a Vitória, já corrigi redações da Vitória, a Vitória escreve maravilhosamente bem. Faça a sua listinha, você vai tirar 1000 com certeza, junto com o Bernardo, com a Júlia, e com o Gerson e com todos que estão aqui. Será que eles já sabem quem é quem quando a gente tá corrigindo? Ai, eu sou chata, então assim, quando tem uma coisa que eu não concordo no texto, por exemplo, que é até de argumento, eu boto ali, mas tu tem certeza que tu acha isso? Então, se eu receber alguma coisa assim, fui eu. Ah, eu sou chatinha com a Quando- crase, com a vírgula, eu sou chatinha com isso. Não, com isso assim, eu até que meio passo, assim, eu fico mais na coisa do conteúdo, do que tá ali. Eu também. Assim, eu sou muito chato com conteúdo. Eu fico perguntando. Ali na proposta de intervenção, quando eu começo a corrigir, eu boto. Por que isso? Por quê? Também. O que é tal termo que tu quer dizer? Como assim? Se tem como assim, é porque fui eu que corrigi. Ai, que horror. Viram, gente? Eu também, na proposta de intervenção, eu fico, tá, mas como? Tá, e como que isso vai ser feito? E por meio do quê? E nananã. Até que isso eu não faço, sabe? Eu fico encucada, assim, tipo, mas tu tá botando a culpa todas realmente nos professores? Realmente é isso que tu tá querendo dizer? Ah, é. Eu fico tipo, Gente, não, gente, jamais. Não, Muito obrigada, Vitória. Falar que tem que capacitar. Ai, muito obrigado, gente. Falar que tem que capacitar professores já passou do clichê no Enem. Não coloquem isso. A gente está tentando ser mais maldoso que os corretores do Enem, mas acho que é difícil, né? Eu acho que é difícil, porque o corretor do Enem não conhece os alunos. Eles têm muita por dia, Muitas redações por dia. Sabe que tem um coraçãozinho ali por trás daquele e-mail, sabe? Tu vai mandar aquele e-mail, a pessoa vai ler. Não pode ser tão mal. Não, e não são que nem a gente que passa meia hora numa redação. Eles acho que é 5 minutos por redação que eles têm para corrigir. Deus o livre. É a coisa mais horrível. A gente passa meia hora, 40 minutos em cada uma. Gente. É sério? Não, meia hora no mínimo, assim. No mínimo, eu já passei uma hora. Também. Depende da redação, né? Mas então, gente, mais alguma dúvida? Estão digitando. Aproveita que hoje a gente tem tempo, a gente tem mais quase 15 minutos ainda de. A gente até imaginava que a aula hoje fosse ser um pouquinho mais rápida, né? Porque crase, ela é a que lhe deu. E também não adianta eu ficar trazendo um monte de conteúdo para um dia só e vocês ficarem cheios de nó na cabeça. É verdade, Gerson. Eu sempre falo que se colocassem em prática tudo que a gente coloca nas nossas conclusões, o Brasil seria maravilhoso, né? Mas... E desde as conclusões mais simples até as mais complexas, né? Aquelas que a gente fala que tem que ter uma conscientização, né? É clichê falar isso, mas se tivesse uma conscientização geral das pessoas, muita coisa já teria melhorado mesmo. Qual era o último tema? Nem lembro. Saúde mental. Saúde mental. Difícil, é bem amplo mesmo. Eu acho difícil escrever sobre esse tema. Eu também. É meio subjetivo, assim, né? Sei lá, cada um é um, sei lá. Mas... já passou da fase de a gente passar temas fáceis para vocês. Até porque a gente também tá com dificuldade até de achar tema para vocês. A gente tá com dificuldade de achar tema. Podem mandar sugestões se vocês quiserem. Sigam mandando sugestões. Não, daqui a pouco a gente vai começar a montar, porque... Na verdade, aquele que eu passei eu tinha montado, né? Porque não tem como. Pronto, não tem. Geralmente eu pego um de cada site, assim, um de cada lugar e faço um só. Então, obrigada. Eu fiz com muito amor essa aula para vocês. E semana que vem vai ter mais. Lindos, né? Um dia eu quero ser Gabriel nos slides. Os slides da Júlia estavam tri bonito na última aula se fazendo. Na última só, porque na última eu pensei, vou ser criativo. É no Canvas, não é que vocês fazem? No Canva, Canva. Gente, lembrem, o Canva, para vocês fazerem os trabalhos da faculdade de vocês ano que vem, o Canva. Quando vocês tiverem ano que vem na faculdade, vocês entrem lá no Canva para fazer slide.
Ai, gente, eu acho que é isso então por hoje, né? A pessoa já tá saindo. O último momento para vocês tirarem as dúvidas que vocês E têm. sempre lembrando, aqui estão nossos e-mails, vocês podem falar com o Pedro para marcar uma monitoria, para Uma aulinha conversar. particular, né, gente? É. E a gente também, sempre no e-mail da redação, se vocês mandarem dúvida lá, a gente responde também. Uhum. E mandem redações, escrevam redações, sigam praticando redações. Sempre importante, sigam lendo, né? Assistindo filmes, buscando intertextos para redações de vocês. Boa noite, então, gente. Boa noite. Boa então. noite, gente. Até Até semana que vem. Revisem, se Semana que cuidem. vem é com B, né? Isso é comigo. E semana que vem vai ter mais dicas de gramática. Nós vamos tratar de pontuação mais específica ao uso do ponto final e das vírgulas, tá? Que são importantíssimos na compreensão do texto. E aí vocês podem vir com dúvidas já, podem ler coisas sobre isso e já chegar com dúvidas para nós aqui. Que com certeza vamos respondê-las, vamos tentar ajudar vocês sempre. E sempre na outra semana, sim, vai ter uma super aula. Vai ter uma super aula. Na outra semana vai ser a aula da revolução, vai ser uma revolução nas aulas do desafio. É verdade, se preparem para daqui a nesse 2 modelo, semanas. semana que vem é etapa. Tá bem, Então, gente. Beijos. Tchauzinho, gente. Eles estão digitando, peraí. Não, eu tô aqui esperando. Gente, se tem dúvida, podem mandar agora. Ainda tem tempo, a gente tem 10 minutos ainda. Livre, 9. Não pode antes do verbo mesmo. Jamais. Último segundo para dúvidas. Surpresa. Sem dúvidas, então, gente. Então, vamos ficar por aqui. Tchau, gente. Boa noite. Se cuidem. Beijos. Tomem água. Lave as mãos.